Olá, meu nome é João Weiner, a gente está de volta aqui com mais um MOOC, Videojornalismo, Narrativas Visuais para Plataformas Digitais. Esse é um curso um pouco diferente daquele que a gente fez ano passado, que foi um curso muito legal, que deu muito certo, teve bastante gente inscrita e teve uma resposta muito boa. Eu percebi muita gente mudando o jeito de fazer seus vídeos ali depois de ter feito aquele curso, então a gente resolveu fazer esse, que eu estou dando junto com o Alessandro Alvim, do Jornal o Globo, para tentar aprofundar um pouquinho mais. Quando você faz um documentário, você, antes de qualquer coisa, você está fazendo um filme. Você não está só contando uma história. Então, além de você contar jornalisticamente, dar as informações que você considera relevante, né, tentar informar da maneira com que você acha possível sobre aquela história que você está investigando, você tem que pensar também nos elementos cinematográficos para transformar aquilo num filme interessante. Em junho de 2013, ao longo desses dias, aquela semana, a segunda-feira, amanhã vai ter mais! Na terça-feira, É revolução, porra! A quinta-feira foi selvagerias. A gente tá buscando a porra do nosso direito! Cala sua boca! As passagens de ônibus, trem e metrô vão ficar mais caras a partir de amanhã. Um grupinho de vândalos com uma ação evidentemente criminosa. Eu vi ele mirando em mim, mas eu jamais achei que ele fosse atirar. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara? lógico, algumas coisas eu não gostei, como assim, o Brasil acordou, né? Porque eu faço parte do Brasil que nunca dormiu, né? E tem mais um porém, as balas não são de borracha, né? Dizem que não é pra você. Os editoriais da Folha do Estado de São Paulo demandando, basicamente, mais repressão. Eu acho que o jornalismo andou junto com a opinião pública aí. Por que, então, essa grande insatisfação que explode? Eles querem forjar heróis pra manter o povo sem voz. É o soco no queixo, matada no peito, tambor de crioula merece respeito. Seguro? É seguro. Só fala que tá seguro. No tempo, lá vem Brasil, vem lá, passa no meio da mostrada, saiu o Pedro, cara a cara, bateu! O Brasil merece e vai fazer uma grande Copa. Sai, porra! O que a gente precisa parar com essa bobagem de dizer que futebol e política não se misturam. Em primeiro lugar, é uma bofetada em nós do tamanho que nós merecemos. Quem aqui tá no protesto por causa da passagem do ônibus? Levanta a mão. Quem tá aqui por causa do resto? Chega 2014, estamos todos nós na rua dizendo: votem em mim! E cuidado que agora vai surgir o Partido dos Loucos. Então o grande objetivo o tempo todo é esse, é de tentar segurar o espectador, tentar trazer o cara, tentar trazer elementos cinematográficos, estéticos, em prol de uma boa história, né? Na verdade você sempre tem que ter uma boa história por trás, mas você tem que trabalhar, botar todos os elementos, a tua técnica, o teu conhecimento de cinema a serviço dessa história. Como você constrói um roteiro para um documentário, né? Para uma coisa que você não tem muita noção do que vai acontecer, na verdade. A gente lida com a realidade. Na realidade, você não tem muito como prever as coisas que vão acontecer. Então, como é que você faz para construir um roteiro ou construir meio que um plano de filmagem para você ter uma noção do que você vai filmar e não ficar completamente perdido, enfim, tentar otimizar o seu trabalho. Cada um tem um jeito de fazer, né? Na verdade, cada um vai encontrar a sua maneira. Eu acho que o grande objetivo desse curso é que as pessoas entendam a mensagem como um todo e tentem encontrar a sua maneira de fazer, a maneira com a qual elas se sintam mais confortáveis para fazer essa construção do filme, né? Você precisa sempre começar de uma história. Você tem que ter uma história, eu vou filmar essa determinada história, é isso que eu quero fazer. And there's always a story. It's never, never, never possible that there's no story. There is a story if you look for it. It isn't what you think the story is. It's what the story is if you have a big picture in your head. The possibilities are enormous. So this is the constant curiosity. That's essential for a journalist to be curious.
fazer algumas perguntas básicas para mim mesmo na hora que eu começo a trabalhar num projeto, quando a pauta chega na minha mão de alguma maneira. A primeira pergunta é assim, que história é a história que eu quero contar? Né? Eu tento responder para mim mesmo qual que é a história que eu estou querendo contar, em cima das informações que eu já tenho, né? pré-apuradas, enfim. Na verdade, a segunda pergunta é essa, como eu quero contar essa história? Tem milhares de maneiras de você contar as mesmas histórias. Você pode contar de 400 formas diferentes. Se você pegar a mesma história e entregar ela para 10 repórteres diferentes, ninguém vai fazer uma história igual a outra. Então você começa pensando na pauta, você começa a pensar no jeito que você vai construir essa história. Né? Você precisa pensar em quem são as pessoas que você vai entrevistar, quem são as pessoas importantes para contar essa história. Né? Você vai precisar pensar em que tipo de imagem de cobertura que você vai ter nessa história que você vai filmar. Você já tem que começar a pensar em que tipo de trilha você está pensando, que tipo de trilha vai de encontro com as ideias que você está tendo. Você tem que começar a tentar construir o filme na tua cabeça ali de uma maneira ainda rudimentar, mas você tem que começar a construir o filme dessa maneira agora, na hora de fazer essas perguntas. Então a primeira pergunta é que história que eu quero contar? A segunda pergunta, como eu quero contar essa história? Né? A terceira pergunta, o que eu preciso para contar essa história? Essa é uma pergunta que envolve, além do que você precisa de conteúdo, você precisa já começar a pensar em produção também. Né? Não adianta também eu querer uma história que eu preciso entrevistar o presidente dos Estados Unidos se eu sei que eu não vou conseguir. Então você tem que começar a botar o pé no chão na hora dessa pergunta, que é o que eu preciso para contar essa história, e começar a pensar também em coisas relacionadas à produção. Se é longe, se não é longe, se eu tenho condição de pegar um avião e ir até o lugar e encontrar o cara ou não tenho, quanto tempo eu tenho condição de ficar ou não, né, para tentar ser o mais realista possível. Mas nessa pergunta também, além das questões de produção, o que eu preciso para contar essa história, você tem que começar também a pensar no teu conteúdo, né? Você tem que começar a pensar quais são os elementos, quais são as vozes. Eu tenho um lado, eu tenho outro lado, eu estou contemplando todo mundo, né? Essa história vai ficar bonita, o que falta, o que eu gostaria de ter. Eu sempre gosto de botar também na minha lista o que seria o meu sonho de consumo, alguma coisa que eu acho que eu não tenho condição de ter, mas que se eu tivesse seria maravilhoso, entendeu? Deixa ali no cantinho, porque de repente essa ideia aí você vai conseguir realizar ela, entendeu? Então Aí depois que você já fez a primeira pergunta, qual é a história que eu quero contar? A segunda pergunta, como eu quero contar essa história? A terceira pergunta, o que eu preciso para contar essa história? A quarta pergunta é, o que eu preciso esteticamente para contar essa história? Aí já entra numa viagem de fotógrafo, né? Que é uma viagem, o fato de eu ser fotógrafo também, enfim, eu entro nessa viagem muito grande. Mas eu acho que todo diretor tem que entrar junto com o seu fotógrafo, se for o caso, entendeu? Ou sozinho, enfim, a gente tem que ter isso muito claro, de que a gente tem que fazer um filme interessante, que a gente não basta você contar uma história. Se você não colocar algo a mais ali, se você não deixar esteticamente interessante, esteticamente agradável, as pessoas não vão assistir aquilo. As pessoas vão ler um texto, vão se informar de outra maneira. Então é isso, a gente tem essas 5 perguntas que eu costumo fazer para mim mesmo quando eu vou começar a pensar num vídeo, pensar na pauta, né? Que é qual é a história que eu quero contar, como eu quero contar essa história, o que eu preciso para contar essa história e o que eu preciso esteticamente para contar essa história. Isso, na verdade, para mim é a base de tudo, é onde começa tudo. A partir daí, eu vou começar a colocar no papel o que saiu dessas 5 perguntas. E é aí que você começa a construir a sua produção. E você, normalmente eu já estou pensando na maneira com que eu vou expor esse conteúdo, mas sempre de um jeito muito aberto. Eu acho que o mais importante nesse tipo de coisa é você estar sempre aberto e estar ciente de que você está fazendo um documentário, que você não está fazendo ficção. Quando você sai com um roteiro muito montado e vai para a rua para tentar filmar aquele roteiro do jeitinho que você imaginou, eu acho que você deixa de fazer documentário do jeito que eu acho mais legal. Eu acho que até acredito que é possível fazer, né, com outras propostas, enfim, de outras maneiras. Eu acho que isso é válido, mas do jeito que eu gosto de fazer, eu prefiro deixar sempre esse espaço para o imprevisto, deixar o espaço para as coisas acontecerem, deixar uma margem de segurança sempre, de produção e de tudo, para você poder sair um pouquinho
do teu roteiro e poder inventar coisas durante, à medida que você vai sentindo, enfim, eu acho que essa abertura é super importante e acaba funcionando muito para trazer um pouco mais de vida e de verdade para o filme, né, que eu acho que é o mais legal.